Essa é a segunda aula do mês de setembro. Como vocês podem ver, como desenhar rosto, né? Nessa aula a gente vai trabalhar mais uma vez a textura, desenho de observação. Vamos fazer o esboço do desenho do olho, nariz e boca e vamos aplicar uma textura com lápis 6B. Nessa atividade, basicamente, a gente vai trabalhar alguns fundamentos do desenho. Esse mês a gente quer trabalhar essa parte bem diferente, de forma bem simples. Faça o esboço do desenho com bom detalhe, respeitando as proporções, as medidas. Assim você pode desenvolver melhor o seu desenho. Então, uma das coisas que eu tenho prestado atenção na hora que vocês me enviam os desenhos é que falta só mais observação, ficar mais atento aos detalhes, à qualidade do traço, como você pode melhorar. Como você pode ver, o esboço do desenho ele vai ser a base para a qualidade do seu trabalho. Um esboço bem feito, com todas as medidas corretamente, vai te ajudar na hora de fazer um bom trabalho, uma boa atividade. Desenhar é um gesto de observação, é ter cuidado e zelo, com os detalhes. Então, assim, muitas vezes eu percebo que os alunos e as pessoas que estão desenhando desenham muito rápido, esquecem de desfrutar, de observar os detalhes. Então, o que vai fazer um desenho chegar ao ápice de um resultado é a observação. Quando você se dedica a observar os pequenos detalhes nos cantinhos dos olhos, no nariz, às vezes uma ruga, os poros da pele, é isso que eu quero que vocês parem para prestar um pouco atenção. A gente nas outras aulas anteriores dos outros meses, a gente estudou um pouco sobre as medidas, olho, nariz e boca tem uma medida padrão, então respeite isso, isso é muito importante. Veja só, olha esse esboço que eu estou fazendo, o detalhe e o cuidado e o carinho que eu estou fazendo, devagar, sem pressa, é uma atividade que ela demora, esse vídeo mesmo, para mim produzir ele, demorou uns 50, 60 minutos, 1 hora para fazer. Aí depois eu vou editar ele vai ficar com 20 minutos para poder colocar essa atividade na internet, porque ele às vezes fica muito pesado. Então, assim, é muito importante na hora que você estiver fazendo a atividade de desenhar, fazendo o seu desenho, se dedique a se entregar naquele momento daquela atividade de observação que você está fazendo. Quando você está criando, é muito importante que você exercite a observação aos pequenos detalhes. O fio de cabelo, a direção para onde que o fio vai. Então, um bom desenho ele é composto dessa mistura, de detalhes. Às vezes eu percebo que há mais pressa, de fazer um desenho, e essa pressa acaba atrapalhando o desenvolvimento do aluno. Olha só o meu esboço. Então aqui eu já tenho um esboço praticamente pronto. Então, assim, respeitando as medidas, tendo cuidado, com cada detalhe. E o material que eu estou usando é muito simples. Você pode usar desde a folha de sulfite, a folha de canson, um lápis 6B. Aqui eu estou usando um pouco de lapiseira, uma borracha macia que ajuda bastante,
né? Estou usando a lapiseira borracha Mono 02, que ela é fininha. Então assim, dá para fazer qualquer desenho com mais resultado de perfeição. Dá para chegar no realismo, mas vai depender muito do tempo que você se dedica fazendo a atividade. Uma das coisas que eu tenho percebido dos alunos é que faz muito rápido, às vezes só para entregar a atividade. Não faça atividade para entregar somente. Faça atividade para que você tenha prazer nos detalhes. Nós sabemos que ficar sem aula presencial, sem o acompanhamento do professor individual, é um pouco complicado. Mas olha só agora o detalhe da boca, né? Eu vou pintar aqui, porque eu vou trabalhar a textura do volume da boca, do volume do nariz, do volume do olho, né? Da profundidade, do brilho. Então a gente vai trabalhar luz e sombra aqui, a gente vai trabalhar textura. Então, quanto mais você observa a referência que você está fazendo, melhor fica o seu trabalho. Então, muitas vezes, a pressa de fazer um desenho vai estragar o seu trabalho, não vai valorizar. Então, é uma das formas de você aprender a valorização do seu trabalho, do seu desenho. Então, eu, quando vou preparar uma aula para vocês, às vezes eu fico ali semanas pensando que atividade que vai atingir desde a criança, o adolescente, né, o adulto e a pessoa mais velha, para que você adquira a habilidade. Então desenhar, eu sempre brinquei com isso com vocês na sala, é 99 de exercício, de trabalho, né, de observação, e 1%, podemos chamar aqui, né, que as pessoas não gostam muito de dizer, é o dom. O que é o dom? É a vontade, é o desejo de querer conseguir, né? Então aqui você pode ver que aqui eu estou fazendo já o detalhe da boca, né, com muita simplicidade, com muita humildade, a gente vai fazendo esses detalhes, né? Então escolha a referência, né? Escolha bem a sua referência que você vai desenhar, né, porque ela vai te ajudar. Então eu sempre aconselho, quando vai fazer uma atividade ou videoaula, printa, né, observa como o professor está fazendo, né, coloca lá na TV ou no computador e vai acompanhando, passo a passo, né. Não adianta você querer fazer uma atividade como essa, olha como eu estou fazendo aqui os detalhes da boca. Vai observando como eu pego no lápis, vai observando como eu estou fazendo os detalhes dessa boca, os movimentos circulares. Na primeira atividade desse mês, eu fiz lá o desenho do círculo, né, da esfera ou da bola, justamente ensinando como fazer essa textura. E lá, praticamente, eu usei só o lápis para dar uma textura, só com movimento circular. Então, provando que dá. Aqui nesse trabalho, eu vou usar o papel higiênico para deixar uma textura mais homogênea. Então, essa fase agora do desenho, eu quero ensinar para vocês novas texturas e como fazer isso. Então, assim, desde fazer o poro da pele, nós vamos trabalhar um pouco mais isso, né, para que você aprenda a observar. O segredo do desenhista não é desenhar rápido, é desenhar os pequenos detalhes. Um bom desenho, ele vai ser reconhecido não pela sua velocidade, mas sim pelos detalhes que você tem observado. Olha só como está ficando a boca, olha só como está ficando o nariz. Agora vamos fazer aqui o olho de uma forma bem marcada, né? Como se fosse um rosto de uma mulher bem maquiada, né? Com essa parte do cílio, com essa máscara de cílio, né, bem delineada. Então, assim, essas atividades, elas vão te ajudar justamente a você desenvolver. Então, assim, se nós estivéssemos na sala de aula, nós estaríamos trabalhando dessa forma, né, com as referências que vocês necessitam. Nós estamos trabalhando com o lápis para que você, o 6B, para que você domine esse grafite dos lápis 6B.
para que quando você for fazer um desenho de um rosto, um autorretrato, um super-herói, seja o desenho que for que você vai fazer, olha o detalhe do olho, né? Então assim, a pressão que você coloca no lápis, então é muito importante na hora de você estar fazendo atividade, ficar observando justamente esse detalhe. Por exemplo, se você usa um canson e você aperta muito o lápis, você vai perceber que seu desenho vai ficar com uma textura, vai ficar fundo o desenho, né? Vai ficar fundo ali naquele local, vai ficar com uma textura, se você passar a mão vai ficar áspero, né? Poroso. Então assim, então tem todos esses detalhes. Então o papel influencia também, o material que você está usando, né? Esse lápis da Faber, ele é muito bom para as atividades de iniciante, mas tem materiais mais caros. Mas o que eu quero que vocês façam? Devagar, né? Faça atividade devagar. Por isso que eu coloco uma músicazinha aqui tranquila no fundo, mais calma, para você relaxar. E durante esses 20 minutos que você estiver observando, é só a preparação, não é para você ver a aula só uma vez. Veja a aula mais vezes, pare um pouco, respira, vai de novo, faz um pouco, né? Aqui em casa eu deixo preparado ali o material e eu vou fazendo devagarinho, né? Fazendo o desenho devagar. Claro que com o tempo, com os anos, você vai ganhando mais prática, você vai fazendo mais rápido, mas é muito importante. Então, quanto mais tempo eu passar em cima do desenho, ali observando, melhor esse desenho vai ficar, né? Então, você vai ganhar essa coisa do volume, da textura. Daqui a pouco seu desenho parece que está saindo do papel, parece que o olhar está penetrante, né? Os lábios, quando você trabalhar com texturas de lábios molhado, vai realmente dar a sensação de que está molhado. Olha só como o desenho está ficando. Muito simples, básico, mas um desenho que quem vê você fazendo vai ter atrativo, olha só. Agora eu vou fazer aqui, né, essa sombra, né, aqui na olheira. Vou colocar aqui alguns detalhes. Use o lápis com movimentos circulares. Isso ajuda muito. E faça aquele primeiro exercício e depois faça esse. Então você pode perceber que a atividade 1, 2, 3 e 4, elas têm uma sequência para ser feita. E quando vocês me mandam o desenho, eu observo se você está fazendo a sequência das atividades por mês. Então nós temos 4 atividades por mês. Essas 4 atividades, elas vão te dar um norte, né? Como vai conseguir chegar ao resultado do seu desenho. Quando você escolhe, por exemplo, uma fotografia e ela está colorida, você tem que identificar as cores. Mas quando você vai fazer um desenho que está em preto e branco, você vai ter que identificar as tonalidades, né, do lápis. Então você pode perceber aqui que a boca eu vou conseguindo mais profundidade. Os dentes, observe bem o dente, né? A distância de um dente para o outro, o tamanho do dente, isso é muito importante, né? O busto, o nariz, né? Todo detalhe, a ponta do nariz. Então assim, quando você puxa o traço devagar, com suavidade, a borracha serve para limpar os traços, né, que estão totalmente desalinhados. Então assim, essas atividades vão trazer equilíbrio, vão trazer qualidade no desenho de vocês. Então é muito importante que quando você estiver fazendo um desenho, faça ele devagar. Então se a aula tem 20 minutos, isso não quer dizer que você vai desenhar em 20 minutos. Isso quer dizer que você vai levar no mínimo 1 hora, 2 horas de atividade. Isso se você ficar nesse detalhe de observação. Então uma atividade você precisa no mínimo parar ali 1 hora para estar fazendo essa atividade. Então isso é muito importante. Porque eu quero que vocês aprendam de forma simples, mas muito objetiva. Então olhe a referência. Olha a referência. Então, se você vai criar um desenho, você precisa ter essas referências gravadas na sua mente para que você possa dar resultado. Olha como esse olhar para cima está dando um resultado. E ainda nem coloquei a textura na pele, né?
Então, basicamente, é isso que eu quero que vocês trabalhem. Vou deixar vocês agora com a imagem do desenho, né? Acompanhem passo a passo, vai fazendo passo a passo. Se o professor foi lá, começou fazendo o olho, começa fazendo o traço do olho. Se eu pulei para o nariz, terminei os olhos, fui para o nariz, fui para a boca, vai fazendo passo a passo, da mesma forma que eu estou fazendo. E faça esse exercício não uma vez só, faça esse exercício várias vezes, ou faça ele um pouco agora, depois pegue mais um pouco, faça. E depois me envie essa imagem, né? Para que eu possa estar te orientando, mandando uma mensagem devolutiva. Muitos dos alunos me mandam a mensagem, às vezes à noite, ou o horário que puder, e eu dou uma devolutiva. Olha, eu acho que você deve fazer novamente o desenho. Olha, eu acho que você não observou o detalhe dos fios, né, do cabelo ou da sobrancelha. Olha, eu acho que esse olho está maior do que o outro. Então o professor vai justamente dar uma ajuda para você observar melhor e ter uma prática nas suas habilidades com o lápis, seja o lápis de cor ou seja ele o grafite. Então, assim, é muito importante. Você vai ver que tem uma variedade. Olha só, eu estou usando aqui agora, né, como você viu, o papel higiênico para trabalhar essa textura, esse volume. O papel higiênico, o esfuminho, ajuda muito na hora de dar uma textura de pele, né, na hora do desenho. Olha só a sombra, bem suave, bem simples, o desenho não ficou grosso nem grotesco, olha só, né, ó. Olha o detalhe, simples detalhe, um pedaço de papel higiênico pode dar um resultado e chegar a resultados de realismo. Agora a textura, olha só, a lapiseira mono, eu uso muito ela para dar o brilho, né, para dar essa sensação de luz, né, eu faço a limpeza muitas vezes com ela. Se você não tem, pega uma borracha macia, pega o cantinho da borracha, é a mesma coisa, não pegue qualquer borracha, tem que ser uma borracha macia, ajuda bastante. Tenha sempre um pincelzinho para você estar limpando, né? Só é basicamente isso. Então é nessa atividade, né, que nós estamos desenhando o rosto, né, como desenhar rosto, para aprender a textura, né? Textura, volume, luz e sombra, desenho de observação. Olha quanta coisa nós estamos exercitando nessa atividade. Então nós estamos fazendo dentro de uma atividade, de uma videoaula, praticamente luz e sombra, volume, proporção, as medidas da anatomia do rosto, né? Então assim, nós estamos aprendendo as medidas, essas medidas estão no olho, no nariz e na boca, né? E na sobrancelha. Então sobrancelha é feita fio a fio. Então os materiais que nós estamos usando lápis 6B, somente o lápis 6B, não precisa. Se você não tiver o lápis 6B, é só usar qualquer lápis que você tem, que isso vai te ajudar. O desenho pode ser que ele fique um pouco mais claro, mas não tem problema. O esfuminho, né, lapiseira, se você tiver, que já pode estar usando para você ganhar mais habilidade. E essa atividade ela pode ser feita por criança de 7, né, 6, 7 a 12 anos, e os adolescentes e adultos e os mais velhos, né, podem estar fazendo aí toda essa atividade, os adultos, ok? Então, até a próxima atividade, continuem curtindo, né, compartilhando, façam perguntas lá no YouTube, no canal, né, continuem inscrevendo pessoas aí no canal. Quem quiser fazer a oficina de desenho, é só pedir para se inscrever lá no canal do YouTube, mande o link do vídeo para 10 amigos aí que queiram aprender a desenhar. Assim, logo logo a gente chega aí a 1000 inscritos e aí a gente vai poder fazer uma aula ao vivo, né? Essa aula que você está vendo aqui, e com vocês fazendo pergunta lá pelo chat, ok? Então, aguardo vocês na próxima aula e continue enviando mensagens lá para mim no WhatsApp, no grupo do WhatsApp da turma, né? E no grupo, no meu pessoal. Fez atividade, manda para mim. Logo eu vou estar abrindo o grupo para a gente estar interagindo um pouco mais. Beleza? Até a próxima atividade. Conto com vocês. E valeu, pessoal. Até a próxima aula.